Fala galera, tudo tranquilo? Aqui é o Wagner Rambo do canal WR Kits e esta é mais uma Fast Lesson. Hoje vamos continuar a análise de filtros passivos e hoje eu trago para vocês o exemplo do filtro rejeita banda RLC série. Um filtro rejeita banda ou rejeita faixa é aquele que rejeita determinada banda de frequência, como o próprio nome diz. A topologia do filtro utilizada é esta que vocês estão vendo. Temos a nossa entrada, um resistor em série, e os componentes C e L estão desta forma no circuito em paralelo com a saída VO. Como já vimos na Fast Lesson número 3, um capacitor é um curto-circuito em altas frequências e o indutor é um circuito aberto. E em baixas frequências, o capacitor é o circuito aberto e o indutor é um curto-circuito. Observando então esta topologia, podemos ver que haverá uma frequência de ressonância, uma frequência específica em que teremos então a filtragem para o terra do circuito. Significa que nesta frequência, VO terá aproximadamente 0 volts e em qualquer outra faixa de frequência, qualquer outra banda, teremos na nossa saída VO praticamente a tensão VI, garantida então pelo circuito. Vamos calcular, então, a função de transferência do filtro. Então, lembrando, precisamos das impedâncias do circuito. Então, a impedância do resistor é a própria resistência. A impedância do capacitor é menos J, que é a variável complexa, vezes a reatância capacitiva. E a impedância do indutor é igual a J vezes a reatância indutiva, XL. Determinadas as impedâncias do circuito, por divisor de tensão, podemos determinar a função de transferência do mesmo. A função de transferência é a razão entre VO e VI. Então, temos que achar uma equação que correlacione a entrada e a saída do circuito. Então, por divisor de frequência, que todo mundo já está craque de fazer, VO é igual. Aí, vamos considerar uma impedância única, CL, na saída do circuito, e o R. Temos no numerador, então, JXL mais a impedância do capacitor, no caso é negativo, então fica menos JXC, dividido por JXL menos JXC, mais a impedância do resistor, que é a própria resistência. Isso tudo vezes VI, divisor de tensão elementar. Então, a função de transferência do circuito é esta aqui. Pois, dividindo ambos os lados por VI, teremos VO, dividindo VI, então a razão entre VO e VI será igual a toda esta expressão. Com isso, calculamos a nossa H de ômega. H de ômega será igual a toda essa expressão. Já está fornecido e agora queremos o módulo de H de ômega, que é o que interessa para a resposta em frequência do filtro. Então, o módulo de H de ômega é raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Então, no numerador sobra a raiz de XL menos XC ao quadrado. Lembrando que os termos imaginários são omitidos, afinal, estamos calculando o módulo. E o nosso denominador fica a raiz de R ao quadrado, que é a parte real, mais a parte imaginária, que é XL menos XC ao quadrado. E aí está o módulo do nosso filtro rejeita-banda. Relativamente simples de determinar. Agora precisamos conhecer as equações para a reatância indutiva e a reatância capacitiva. Como já vimos em outras Fast Lessons sobre filtros passivos,
A reatância indutiva é igual a ômega vezes a indutância, ômega L. Ômega é a nossa frequência em radianos por segundo e a reatância capacitiva, XC, é igual a 1 dividido por ômega vezes C, que é o capacitor do circuito. E a nossa frequência de ressonância se dará quando XL for igual a XC. Ou seja, temos ômega L igual a 1 sobre ômega C. Isolando ômega, temos ômega ao quadrado de um lado igual a 1 dividido por LC. Para eliminar a raiz, eu tiro a raiz quadrada dos dois lados da nossa equação e resulta em ômega igual a 1. Raiz quadrada de 1 é 1, então fica assim mesmo, dividindo a raiz de LC. Então, esta equação bem simples determina a frequência de ressonância do circuito, a frequência em que teremos a rejeição e a nossa saída VO estará bem próxima de zero. E a frequência em Hertz, basta dividir por 2π. Então, já vamos colocar aqui, frequência em Hertz é igual a 1 dividido por 2π vezes a raiz de LC. O filtro está calculado, agora vamos para o MATLAB plotar a resposta em frequência. Conhecendo já, então, o módulo do filtro, matematicamente podemos implementar um algoritmo que plote a resposta em frequência do filtro rejeita-banda. MATLAB aberto, então, filtro rejeita-banda passivo, RLC série. Então, precisamos de 3 variáveis, R, L e C. Precisamos determinar a reatância indutiva XL, a reatância capacitiva XC. Um pouco sobre MATLAB, eu sempre incentivo vocês a utilizarem os softwares de matemática. MATLAB, Scilab, programação em geral é sempre aconselhável. Afinal de contas, o cérebro humano, como bem sabemos, é um gênio lento e o computador é um idiota rápido. Então, vamos unir o melhor entre os dois mundos. Vamos utilizar o MATLAB para plotar a nossa resposta em frequência, comprovando que aquele filtro é um rejeita-banda de fato e que os nossos cálculos estão corretos. Vamos considerar um resistor de 1 kΩ, então 1000 ohms, um indutor de 1 Henry e um capacitor de 1 microfarad. A reatância indutiva será ômega vezes L, e a reatância capacitiva será 1 dividido por ômega vezes C. Para plotar a resposta em frequência aqui no MATLAB, precisamos variar ômega de uma frequência muito baixa até uma frequência bem alta. Para isso, vamos utilizar a função reservada do MATLAB, logspace. Lembrando que temos que variar de forma logarítmica o nosso ômega, então vamos aproveitar essa função reservada do MATLAB para plotar, então, o vetor de ômega. Então, o nosso ômega será igual a logspace, e aí temos os parâmetros da função. O primeiro parâmetro é a frequência inicial, que é 10 elevado ao que eu digitar aqui. Vamos considerar 10 na menos 5. O segundo parâmetro é a frequência final, então vamos até 10 na 20. E o terceiro parâmetro é a quantidade de números que vamos estar gerando. Então, aqui no console do MATLAB, vamos dar um help logspace. Então, aqui está, ela gera o vetor logarítmico de 10 elevado na x1 até 10 elevado na x2, n pontos. Então, temos que ter um espaçamento logarítmico
Se eu inicio em um número negativo, por exemplo, menos 4 ou menos 5, eu vou ter 10 elevado a zero no meio do caminho, então eu tenho que somar estes dois e considerar o n mais 1, para fechar certinho o espaçamento do nosso vetor, como fazíamos lá no Excel. Então, log space, por exemplo, de menos 3 a 2, somando 3 com 2 dá 5, temos o zero no meio do caminho, então temos que fazer 6 pontos. E aí fica bem certinho como queremos o vetor logarítmico. Voltando para o algoritmo, sempre é bom darmos um CLC para limpar a tela, Clear All para fechar todas as variáveis, Close All para fechar gráficos que eventualmente estejam abertos, e vamos utilizar o Format Long G, que é para exibir o máximo de casas decimais possíveis e omitir a notação científica em vetores. Então, confirmando aqui, temos 20 mais 5, 25, queremos 26 pontos ou 26 iterações no nosso vetor ômega. Agora, como temos um escalar multiplicado por um vetor, temos que colocar um ponto aqui no meio, senão ele vai acusar um erro. E aqui na divisão também, então 1 ponto dividido por ômega c. Ponto e vírgula para os valores que eu não quero exibir no console, vamos só copiar aqui e ver se está funcionando até aqui. Então vejam que ele já gerou o vetor da reatância capacitiva e aqui também o vetor da reatância indutiva. Então aparentemente até aqui está funcionando. Agora vamos fazer a nossa função de transferência, o módulo da função de transferência, que é o que interessa, vamos chamar de h. Então, h é igual a SQRT, como vimos no cálculo matemático, de xl menos xc. xl menos xc ao quadrado, dividido pela raiz SQRT de r ao quadrado mais xl menos xc também ao quadrado. E novamente estamos trabalhando com vetor escalar. Aqui quando elevamos temos que colocar o ponto, e aqui na divisão também vem um ponto, e aqui também. Isso para o MATLAB entender que estamos trabalhando com grandezas escalares e vetores. Então, ele já gerou o nosso vetor h, pertinente ao módulo do filtro. O próximo passo é uma barbada, é só imprimir isso aqui, plotar em um gráfico. Se utilizarmos o plot do MATLAB, ele vai plotar o gráfico totalmente linear, e isso não nos serve. Lembrando, no Excel, mudávamos o eixo x para logarítmico, para visualizar a resposta em frequência direitinho. No MATLAB, a função reservada é o semilog x. Com isso, plotaremos um gráfico com o eixo y linear e o eixo x logarítmico. Então, vamos plotar do ômega em relação ao h. E vamos também dar um grid on para imprimir a grade no gráfico. Vamos testar e ver se está funcionando. Então, Enter aqui no console, ele já nos gerou o gráfico da resposta em frequência, e observando aqui temos um filtro rejeita a banda. Então, está funcionando. Está aqui o ganho unitário e aqui próximo de zero na frequência de ressonância. Mas qual a frequência de ressonância? Vamos dar um zoom aqui. Vejam que estamos em 1000 radianos por segundo. Será que faz sentido? Vamos calcular então. De volta aqui no Word, então vamos ver em radianos por segundo. Temos ômega igual a 1 dividido pela raiz de 1 Henry, que foi o indutor utilizado, vezes 1 microfarad. Então, 1
vezes 10 na menos 6. Podemos colocar aqui mesmo, então vamos chamar de frec rádio, para sabermos que é em radianos. 1 dividido pela raiz de L vezes C. Vamos rodar de novo. Gerou o gráfico e aqui está, frequência em radianos, 1000 radianos por segundo. Mas por que utilizar o MATLAB ao invés do Excel? Bom, podemos elaborar uma função nossa, criar uma função aqui no MATLAB com este algoritmo. Dessa forma, sempre que quisermos projetar um filtro rejeita-banda com aquela topologia, temos a função pronta. Podemos utilizar como parâmetros RLC e ela nos entrega já a resposta em frequência, a frequência de ressonância, tudo certinho. Vou ensinar vocês a criar uma função no MATLAB na próxima Fast Lesson, então não perca! Fique ligadinho aí no WR Kids Channel. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Então, esta foi mais uma Fast Lesson. Como sempre, dê aquele joinha. Se não é assinante, clique em se inscrever e também compartilhe com todo mundo este vídeo. Encerramos mais uma análise de filtros passivos. Vou ficando por aqui. Aquele abraço e até a próxima! Obrigado por assistir a mais um vídeo. Agora clique em gostei para divulgar o nosso trabalho em suas redes sociais. Inscreva-se no canal WR Kids, assim não perderá nenhuma novidade e compartilhando o nosso conteúdo estará concorrendo a prêmios. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com/WRKids. Siga-nos no Twitter, @WagnerRambo. Mande-nos e-mails com dúvidas, críticas, sugestões, elogios para wrkids@wrkids.com.br. Acesse a nossa página na internet, wrkids.com.br. Confira todos os artigos e os produtos que temos a oferecer. WR Kids. Robótica sem obstáculos.